Resumo do livro de Max Gunter, Axiomas de Zurich. Bom, o assunto do livro, como o autor fala, é apostar para ganhar. Os axiomas foram criados num clube de suíços que operavam em mercadorias e ações, eram chamados de regras, que eram utilizados para se assumirem riscos. Esses axiomas do livro são divididos em 12 grandes axiomas e 16 axiomas menores. Como o próprio livro diz, não existe uma fórmula, mas seguindo esses passos você pode melhorar de vida. O primeiro grande axioma é chamado o do risco, que diz o seguinte: a preocupação não é doença, mas sinal de saúde. Se você não está preocupado, não está arriscando bastante. Seu primeiro axioma menor é o seguinte: só aposte o que valer a pena. Não adianta querer apostar valores pequenos com a esperança de ficar rico. O segundo axioma relata o seguinte: resista à tentação das diversificações. Diversificar investimentos significa reduzir os riscos e com eles a chance de ficar rico. O segundo axioma trata da ganância. Realize sempre o lucro cedo demais. Ele é feito um comparativo com jogadores de cassinos que deixam a ganância conduzi-los, não sabendo a hora de parar. Esse axioma diz que a ganância faz com que você sempre queira mais e não se satisfaça com o que ganhou. É preciso saber a hora de sair do jogo. O terceiro axioma menor diz para entrar no negócio sabendo quanto quer ganhar, e quando chegar no valor atingido, caia fora desse negócio. E o outro seria o da esperança, que quando o barco começar a afundar, não reze, você tem que abandoná-lo. Não adianta ficar criando esperanças em relação ao negócio que não vai dar certo. E o quarto menor seria para acertar as pequenas perdas como um sorriso, como fatos da vida. O quarto grande axioma relata as previsões, dizendo que o comportamento do ser humano não é previsível, que você deve desconfiar de você deve desconfiar de quem afirma que conhece o futuro. Não dê previsões sobre o futuro, pois ninguém consegue prevê-lo. O quinto grande axioma são dos padrões. Até começar a aparecer ordem, o caos não é o perigo. O mundo do dinheiro é um mundo desordenado, sem nenhum padrão de comportamento, um absoluto caos. E quem achou uma ordem está enganado. Isso se torna perigoso. Não existe fórmula para isso. O quinto axioma menor diz em relação ao cuidado com a armadilha do historiador. A história às vezes se repete, mas não de forma confiável a ponto de você apostar prudentemente seu dinheiro. É preciso cuidado para não cair nessa armadilha. O sexto axioma menor diz em relação ao cuidado com a ilusão do grafista. A ilusão grafista, frequentemente, é uma extensão gráfica da armadilha do historiador, onde ele pressupõe que se certos aspectos se repetirem, logo acontecerá uma alta ou uma baixa, conforme aconteceu no passado, sendo imprudente apostar nessa escolha. O sétimo axioma menor: cuidado com a ilusão de correlação e a ilusão de causalidade. Deve-se tomar cuidado com esses aspectos, pois é da mente humana criar correlações e ilusões de casualidade onde não existem. O sexto axioma menor: cuidado com a falácia do jogador. Isso é uma ilusão onde as pessoas acham que estão no seu dia de sorte, que tudo vai dar certo. Sexto grande axioma: da mobilidade. Evite lançar raízes. Tolhe em seus movimentos. Ele é dividido em dois axiomas menores. O nono axioma menor: uma operação que não deu certo não se deixa apanhar por sentimentos, como lealdade ou saudade. O décimo diz: jamais existe sair de um jogo, de um negócio, se algo mais atraente aparecer à sua frente. O sétimo grande axioma é o da intuição. Só se pode confiar num palpite que possa ser explicado. Como especulador, é provável que você tenha palpites com frequência e você pode usá-los de forma eficaz. Um palpite errado pode ser muito perigoso, por isso é importante testar seu palpite. Se você tem conhecimento sobre o assunto, se você sabe bastante a respeito.
O 11º axioma menor: jamais confunda palpite com esperança. É possível que se alguma coisa que você quer muito acabe se tornando um palpite. É necessário manter os pés no chão para não confundir com esperança. Por isso é importante tomar muito cuidado. 8º grande axioma: da religião e do ocultismo. É improvável que entre os desígnios de Deus para o universo se inclua o de fazer você ficar rico. Ou seja, pensar no sobrenatural não vai te trazer a riqueza. Você tem que pensar firmemente nos acontecimentos e empregá-la corretamente. O 10º axioma menor diz: se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos. E o 13º: não é necessário exorcizar uma superstição. Podemos curti-la desde que ela conheça seu lugar. Use-a onde não há dinheiro envolvido ou quando apenas dependa da sorte. O 9º grande axioma: do otimismo e do pessimismo. Otimismo significa esperar o melhor, mas confiança significa saber como se lidará com o pior. Jamais faça uma jogada por otimismo apenas. Especule bem antes de fazê-la. O 10º grande axioma: o do consenso. Fuja da opinião da maioria, provavelmente está errado. Nesse axioma, o autor fala que nem sempre a maioria é que se tem razão, e ainda que é mais fácil do que poucos estiverem certos do que muitos. Não deixe se influenciar, raciocine por você mesmo, questione e examine, não acreditando nos velhos conselhos e ditados. 14º axioma menor: jamais embarque nas especulações da moda com frequência. A melhor é de se comprar alguma coisa quando ninguém quer. 11º grande axioma: da teimosia. Se não deu certo a primeira vez, esqueça. No mundo de especulações, a persistência pode ser de grande influência negativa. 15º axioma menor: jamais tente salvar um mau investimento fazendo o preço médio. A técnica do preço médio funciona da seguinte forma. Por exemplo, se você comprou R$100, pagou R$100 em uma ação e ela baixou para 50, compre outra pagando 50, ou seja, você tem 150 dividido por 2, isso dá 75%. Isso não vai diminuir a perda, mas sim cria uma ilusão aparente que pode causar maior perda ainda. 12º axioma: o planejamento. O planejamento a longo prazo gera perigos e crença de que o futuro está sob controle. É importante jamais levar muito a sério os seus planos a longo prazo, nem os de quem quer que seja. Ao contrário do que muitos dizem, esse axioma diz que o planejamento a longo prazo é sim o maior risco a correr, pois ninguém pode planejar alguma coisa a longo prazo se não sabe o que vai acontecer no futuro. Como se pode planejar alguma coisa, isso pode gerar uma crença que o futuro está sob controle, isso não é verdade. 16º axioma menor: para fugir de investimentos a longo prazo. Apostar no amanhã é um risco, apostar há 20 ou 30 anos é loucura, e assim que se pode resumir o que investimento a longo prazo consiste. Obrigado.